Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer que estamos nesse momento juntos para estudar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade estaremos estudando a nossa lição de número 7, que tem por título Um Lugar Santo. Estamos entrando de fato na metade do trimestre, onde esta primeira etapa, nas 6 aulas iniciais, até aqui, nós praticamente estudamos a parte externa do tabernáculo. E a partir de hoje nós vamos estar estudando a parte interna, nós vamos estar entrando dentro do tabernáculo e vendo a parte interior. Semana passada, na lição de número 6, nós estudamos sobre as cortinas do tabernáculo. Estudamos sobre a coberta, sobre a cobertura e as cortinas que faziam parte da separação do lugar santo e para o lugar santíssimo. E hoje nós vamos adentrarmos o lugar santo. Eu quero de antemão agradecer você que tem estado juntamente conosco, estudando as nossas lições, onde estamos aprendendo juntos. E você que está chegando agora, você seja muito bem-vindo. Você tem a oportunidade de estar assistindo às nossas aulas por intermédio do YouTube. Se você estiver fazendo isso, eu quero lhe convidar para se inscrever no nosso canal, para você clicar ali no sininho que aparece do seu lado direito, porque toda vez que tiver um conteúdo novo, um vídeo novo, você será notificado e vai estar recebendo de antemão um conteúdo novo, um vídeo novo, uma nova aula ou uma mensagem para meditação e para edificar a sua vida. Esta semana nós temos novidades, nós começamos também a gravar as lições da classe dos jovens, que tem um tema bastante interessante, e esta semana nós gravamos a primeira aula para os jovens, na lição de número 7. Então, se você tiver interesse, você também pode estar visitando o nosso canal, visitando a nossa página no Facebook, para você estar ali assistindo esta aula que está muito interessante. Nesse momento nós vamos então estar dando início. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Isso está registrado no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 2. A verdade prática diz o seguinte: através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. A nossa leitura bíblica em classe está registrada no livro de Êxodo, capítulo 25, versículos 23, 30 e 31. Está no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo 31 ao 37, e no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo de 1, 6 ao 8. Para a nossa lição, nós temos um objetivo geral que diz o seguinte: conscientizar que devemos prestar um verdadeiro serviço de adoração a Deus. E temos 3 objetivos específicos, que diz: primeiro, conceituar o lugar santo. Segundo, elencar as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. E terceiro, explicar o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. A nossa introdução diz o seguinte: local de serviço e de comunhão com Deus. As peças do tabernáculo denotavam a sacralidade do lugar. Os 2 véus realçavam a santidade que o local requeria. O lugar santo tem muito a nos dizer. Por isso estudaremos a sua simbologia, pois esta tem muito a ensinar-nos nestes dias difíceis e trabalhosos.
a consolação nesse estudo. Nós vemos que o povo ele não tinha oportunidade para entrar dentro do tabernáculo. O tabernáculo era um local fechado, era um local onde Deus dá instruções para Moisés para construir uma morada para que ele habitasse no meio do povo e estar no meio do seu povo para que pudesse estar próximo, para que pudesse ter um relacionamento e para que se pudesse ter uma parceria com o seu povo. Mas, na realidade, o que o povo podia fazer? Trazer os seus sacrifícios até a porta. O máximo que o povo podia fazer era chegar até no lugar do altar do holocausto, mas não poderia adentrar o lugar santo. Isso era um ofício dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. O sacerdote ele tinha dois ofícios. Primeiro ofício do sacerdote, receber os sacrifícios do povo e levar até a Deus. Oferecia os sacrifícios no altar do holocausto, se lavava e se purificava na pia de bronze e entrava no lugar santo. E ali ele começava ao seu ofício de interceder em prol do povo. Depois, o outro ofício era de trazer a resposta até o povo. Segundo ofício, que também era do profeta, que era trazer uma mensagem de Deus e levar a vontade de Deus até o povo. Então, o que o sacerdote fazia era oferecer as ofertas, oferecer o sacrifício que o povo levava até ele e entrar no lugar santo, no local secreto, no local fechado para interceder em favor do povo. Hoje, o que a gente faz em secreto é termos um quarto secreto com Deus. John MacArthur, ele escreve um livro Redescobrindo o Ministério Pastoral, e nesse livro ele tem um capítulo à parte que fala sobre a vida devocional de um ministro. O que nós temos que fazer é ter o nosso quarto secreto, o que nós temos que fazer é ter o nosso momento de devocional, o nosso momento onde oramos, onde apresentamos, onde intercedemos em favor da nossa vida, da nossa família e em favor do povo. Isso muitas das vezes não é visto porque nós estamos no nosso quarto fechado. Nós deveríamos gastar muito mais tempo na nossa vida devocional, nós deveríamos gastar muito mais tempo com Deus do que estarmos de fato à frente do povo ministrando e trazendo uma palavra. Na realidade, nós deveríamos gastar muito mais tempo com o preparo do que com a parte da execução. A Bíblia vai dizer que Jesus se preparou aproximadamente por um decorrer de 30 anos para ter um ministério de 3 anos e meio. Nós aqui no Ocidente, nós gostamos de ter o nosso preparo ou a parte do planejamento mais curta e levamos mais tempo na hora da execução. Os orientais, nesta parte, eles têm um preparo melhor do que nós. Eles geralmente gastam muito mais tempo no planejamento. E quando chega na hora da execução, a execução é muito mais bem sucedida no seu projeto. Assim deveria ser a nossa vida. Nós deveríamos gastar mais tempo no nosso quarto de oração. Deveríamos gastar mais tempo no nosso lugar secreto, buscando a presença de Deus, levando e intercedendo em favor da nossa vida, da nossa família e da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para quando chegarmos no altar do Senhor, quando chegarmos para apresentarmos a nossa adoração na igreja, de fato no culto, ali nós sermos bem-sucedidos. Porque na realidade o culto, queridos, não começa na igreja. O culto começa em casa. É em casa que nós devemos adorar ao Senhor, é em casa que nós devemos buscar ao Senhor, é em casa que nós devemos nos preparar para quando nós chegarmos na igreja,
de fato ali nós estarmos adorando ao Senhor. Podemos estar ali num momento de consagração, podemos estar ali num culto da palavra, num culto de adoração, ou mesmo num culto público, num culto evangelístico, mas ali nós só seremos bem-sucedidos se nós gastarmos mais tempo em oração, se nós gastarmos mais tempo no nosso quarto secreto. E isso muitas das vezes não aparece, isso muitas das vezes não é visto, isso muitas das vezes não é reconhecido. Isso é o nosso secreto com Deus, isso é a nossa intimidade com Deus. A Bíblia fala, nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar em secreto ao nosso Pai, que ouvirá e responderá-nos. Então nós seremos bem-sucedidos. O povo trazia as suas ofertas, os sacrifícios, e Jesus Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele entra na presença de Deus e intercede em nosso favor. A Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado perante ao Pai para interceder em nosso favor. Glória a Deus. O nosso primeiro tópico diz o seguinte: lugar santo, um lugar de serviço e de comunhão com Deus. O primeiro parágrafo, ele começa com uma interrogação. Que lugar é esse? O texto de Êxodo, capítulo 26, versículo 33, mostra a distinção dos dois compartimentos do tabernáculo. O primeiro é chamado de santuário, ou lugar santo, e o segundo, santo dos santos, ou lugar santíssimo. O primeiro aparece como local de serviço, no qual somente os sacerdotes podiam entrar para oficiar diante de Deus. Isso está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 6. Eu gostaria, inclusive, de aproveitar e fazer esta leitura juntamente com você. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 6, diz o seguinte: estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Estando tudo já preparado, os sacerdotes entravam regularmente. Ou seja, havia um período de preparo. Nós precisamos ter um período de preparo para nós entrarmos na presença do Senhor, para podermos exercer o nosso ministério, no que tange a oração, no que tange a ministração e adoração, e no que tange a preleção e a pregação da palavra de Deus. Assim seremos bem-sucedidos no nosso ministério e o nome do Senhor será engrandecido. Glória a Deus. Concluindo aqui o primeiro parágrafo, diz: os israelitas limitavam-se a trazer suas ofertas ao altar do tabernáculo. O povo tinha acesso ao pátio, átrio, mas não ao lugar santo. Ou seja, as pessoas não podiam entrar. E o que nós vamos ver agora é a parte interna, é a parte de dentro do tabernáculo, de fato. Segundo parágrafo diz o seguinte: um lugar de serviço e adoração. No tabernáculo havia uma porta e 2 véus. Esses 3 elementos impediam a entrada de pecadores na presença de Deus. O caminho para Deus começava com o derramamento do sangue inocente dos animais, a fim de restaurar a vida do pecador. Era um lugar de serviço, porque ali eram ministrados sacrifícios ao Senhor, mas também era um local de adoração e profunda reverência. Nos dias atuais, devemos ter o mesmo espírito quando exercemos o ministério na igreja local ou apresentamos o nosso culto ao Pai Celestial. Quando nos reunimos, ministramos uns aos outros, mas, sobretudo, todos estão reunidos para adorar ao Criador. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos,
pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ou seja, nós deveríamos nos apresentar como um sacrifício, nosso próprio corpo como um sacrifício vivo perante o Senhor, e não se conformar com a situação em que se encontra o mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, nós devemos nos preparar para apresentar diante do Senhor o nosso culto, para quando chegar na igreja nós oferecermos o melhor louvor, para quando chegar na igreja nós oferecermos o nosso melhor, a nossa melhor oferta, o nosso melhor sacrifício. Muitas das vezes nós chegamos diante da presença de Deus mais para pedir, nós devemos chegar mais para agradecer. Neste caso aqui no Antigo Testamento, no tabernáculo, esse ofício acontecia uma vez por ano. Hoje nós temos a oportunidade de entrarmos na presença do Senhor diariamente, porque esse véu foi se rasgado do alto a baixo na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo se ofereceu ali como um sacrifício, como um cordeiro mudo, sem pecado, sem mancha, sem defeito, foi crucificado, foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus por isso. E hoje, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos este acesso. O que antes isto era proibido, só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote. Hoje, por intermédio de Jesus Cristo, nós podemos entrar diante da presença de Deus. Glória a Deus por isso. Em Hebreus diz que nós somos o sacerdócio santo, a nação eleita, e nós temos esse privilégio de entrarmos na presença do Senhor. Bênção de Deus, né, queridos? O terceiro parágrafo diz o seguinte: o propósito do lugar santo tinha-se como principal função ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifícios pelas diversas espécies de pecados cometidos pelo povo israelita. A cada violação individual, familiar ou nacional, o sacerdote entrava no lugar santo e apresentava a Deus um sacrifício. Ali estava explícita a santidade de Deus, pois esse lugar era um local adequado para restaurar a vida do pecador diante de Deus. Entretanto, a apresentação do sacrifício não era perfeita, nem suficiente, como registra a Epístola dos Hebreus, em Hebreus capítulo 9, versículo de 11 a 14. Diz o seguinte: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos sacrifícios contra a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, sangue de Cristo pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Glória a Deus. Não era um sacrifício perfeito, nem de bode, nem de bezerro, nem de touro. Mas o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus por isso. Aqui diz que
por algum tipo de pecado que o povo cometia, alguma violação em especial, mesmo que a violação seja individual, ou seja um caso familiar ou nacional, era se apresentado ao sacerdote, e o sacerdote apresentava a Deus. Eu não sei qual é o seu defeito, eu não sei qual é o seu pecado, mas nesse momento você tem a oportunidade de apresentar diante de Deus. E Ele que não julga, Ele, se você de fato se arrepender, se nós de fato nos arrependermos, Ele nos perdoará de todos os nossos pecados. A Bíblia vai dizer lá na Epístola a João, capítulo 1, se não estou equivocado, versículo 9, vou até ler aqui junto com você. Diz o seguinte: filhinhos, aqui ó, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, versículo 8 e 9, se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, se nós dissermos que nós não temos erro, que nós não temos defeito, que nós não temos pecado, a verdade não está em nós. Mas se nós de fato reconhecermos os nossos erros, se nós reconhecermos o nosso pecado e confessarmos, a Bíblia diz que Ele nos perdoará e nos purificará de todo o pecado. Que Deus te abençoe com esta palavra. O segundo tópico vai falar o seguinte: as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. Primeiro a gente estudou sobre o que ficava do lado de fora. Agora nós estamos entrando no lugar santo. E agora nós vamos ver os utensílios que ficavam no lugar santo. Ficava pelo menos 3 utensílios. A gente vai estudar aqui. Primeiro, ficava o castiçal de ouro. Segundo, ficava a mesa com os pães da proposição. E ficava o altar de incenso. E é isso que nós vamos estar falando, mencionando aqui neste segundo tópico. O primeiro parágrafo vai falar sobre os mobiliários do lugar. O lugar santo era o espaço de preparação dos sacerdotes para a entrada na segunda divisão do tabernáculo, o lugar santíssimo. No lugar santo havia 3 peças que compunham um ambiente perfeito de oração, intercessão, adoração e louvor. O castiçal de ouro, candeeiro ou candelabro, a mesa para os pães da proposição e o altar de ouro para os incensos. Este ficava no centro do lugar santo e de frente para o véu que dava para o lugar santíssimo. Então aqui a gente vamos ver que há uma ordem das coisas, das mobílias e dos objetos. Ficava ali para uma questão de oração, intercessão, adoração e louvor. Era um local de preparo. Hoje esse nosso preparo, nós, como já mencionamos, nós fazemos isso em secreto. Não é para as pessoas saberem, não é para as pessoas divulgarem. Certa vez eu lembro que eu participei de um estudo com o saudoso pastor Antônio Gilberto, e ele mencionou o seguinte: se nós descobrirmos que somos humildes, na realidade nós já perdemos a humildade. Nós não precisamos estar toda hora lembrando as pessoas quem nós somos. Nós não precisamos estar de fato falando quanto tempo nós gastamos em oração, quanto tempo nós gastamos em meditação, quanto tempo nós gastamos na nossa vida devocional, se nós gastamos tempo em oração, em leitura, quantas vezes nós já lemos a Bíblia Sagrada. Isso é o nosso secreto, isso é a nossa área
onde nós estamos entrando e nos preparando para apresentarmos e ministrarmos perante o Senhor. Isso, na realidade, as pessoas não precisam de fato estar sabendo nem estar mencionando toda hora, para que quando nós formos à igreja, ali a gente apresentar o melhor louvor, a melhor adoração, para que o Senhor possa receber a nossa adoração e o nome do Senhor ser glorificado. O segundo parágrafo vai dizer o castiçal de ouro. O castiçal era feito de uma só peça de ouro e sustentado por uma coluna central, de onde saíam 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. Essas lâmpadas eram interiormente alimentadas por dutos, nos quais havia uma mecha embebida no azeite, fornecendo desta forma um combustível que, uma vez aceso, faz o castiçal iluminar todo o ambiente, ou seja, as 7 lâmpadas produziam uma só luz. Os evangelhos do Senhor Jesus é apresentado como a luz do mundo. Isso está em João capítulo 8, versículo 12. Ele, por sua vez, disse aos discípulos: vós sois a luz do mundo. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Da mesma forma que o castiçal de ouro iluminava um ambiente escuro, Jesus é a luz que ilumina o mundo em trevas. A igreja também tem esta mesma função na terra até a volta do Senhor. Ela possui verdadeiro azeite com a marca da unção do Espírito Santo. Assim somos chamados por Cristo a iluminar o mundo, pregando o Evangelho com poder, autoridade e ousadia. Atos capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Assim como Jesus declarou que ele é a luz do mundo, ele também diz: vós sois a luz do mundo. E esse castiçal aqui, ou candelabro, ele tem também uma simbologia. Quando o evangelista, o apóstolo João, ele recebe a revelação do Apocalipse, e ali ele escreve as 7 igrejas da Ásia. Então aqui diz que esse castiçal, ele era formado por um braço, e ele tinha um duto que levava o azeite, e ele era iluminado, e ele tinha 7 partes, e as luzes representavam uma única e verdadeira luz. Então nós somos alimentados da mesma forma que este castiçal. Assim como o azeite, ele servia de combustível para levar luz ali e ficar aceso sempre perante o Senhor no altar, ali no lugar santo. Nós devemos ter sempre e ser abastecidos da presença de Deus por intermédio do Espírito Santo. Assim como o apóstolo João, ele escreve as 7 igrejas da Ásia e dá ali uma recomendação para cada uma delas, nós também devemos ser cheios do Espírito Santo e trazer mensagens da parte de Deus para iluminar e para alimentar o mundo que está em trevas. Lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, vai dizer que havia treva sobre a face do abismo e o Espírito pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Ou seja, o mundo está em trevas, mas ainda tem o Espírito. Nós estamos vivendo o tempo da graça e nós devemos fazer esse papel, iluminar o mundo com o poder da palavra de Deus e apresentar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, para que esta nação seja liberta com o poder da palavra, com o poder do Evangelho,
por intermédio da nossa vida e o nome do Senhor ser glorificado. Para isso, nós temos que ter azeite. Para isso, nós temos que ter unção. Para isso, nós temos que ter a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus por isso. O terceiro parágrafo vai falar sobre a mesa com os pães da proposição. Está em Êxodo capítulo 25, versículo 30. A mesa era feita com madeira de acácia e recoberta de ouro. Nela eram colocados os 12 pães da proposição. Os pães eram feitos sem fermento, deviam estes ser comidos pelos sacerdotes, a fim de que os ministrantes estivessem nutridos para exercer o ofício na presença de Deus. O Senhor Jesus é o pão da vida, e todos os obreiros devem alimentar-se de Cristo. Só assim poderão ministrar com graça e autoridade diante da Igreja de Deus. Neste sentido, todo crente é um sacerdote, logo devemos nutrir-nos do pão da vida. João capítulo 6, versículo 35 e 58. Somos o sacerdócio real, feito por Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Ou seja, nós devemos estar diariamente nos alimentando da palavra. O sacerdote, ele podia comer do pão, ele tinha que estar nutrido, bem alimentado, para que ele pudesse ministrar perante o Senhor e levar depois a bênção de Deus, recebendo o sacrifício, Deus recebendo a adoração. Então ele retornava e levava a bênção para o povo. Não é diferente para nós nesses dias. Nós temos que gastar tempo com a leitura da palavra de Deus. Lá no livro de Josué, capítulo 1, olha o que diz a palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 1, tem uma recomendação de Deus diretamente para um líder da nação de Israel. Olha o que Deus vai falar para ele. A partir do versículo 6, livro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, nós temos que meditar na Bíblia, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Quer ver uma outra passagem? Está lá no livro de Salmo, de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Ou seja, nós temos que meditar, estudar na palavra do Senhor. Se fizermos desta forma, nós seremos bem-sucedidos, prósperos e abençoados. Estaremos alimentados e então poderemos levar alimento ao povo. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Em certa ocasião ele diz: eu sou o pão da vida. Nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. Nós devemos estar constantemente em comunhão, em contato com o nosso Mestre, nosso Salvador Jesus Cristo, para nós estarmos alimentados, bem nutridos, para então poder levar alimento para o povo. Então, sermos
bem alimentados, sermos abençoados, sermos prósperos e levarmos também para o povo também esta bênção, para que o povo seja alimentado e que o povo seja abençoado por intermédio da palavra de Deus. O quarto parágrafo diz o seguinte: o altar de incenso, está em Êxodo capítulo 30, versículo de 1 ao 10. O altar de incenso era também identificado como altar de ouro, ou altar do cheiro suave, em virtude do perfume feito à base de plantas aromáticas, que queimadas sobre ele exalavam um agradável perfume. Levítico capítulo 16, versículo 12. Este altar também ficava diante do véu que dava acesso ao lugar santíssimo. A palavra de Deus correlacionava o incenso como uma figura de oração. Nosso sumo sacerdote Jesus Cristo intercede por nós. Ele cumpriu sua tarefa de intercessor supremo quando, através de sua morte, fez-se nosso único mediador entre Deus e o homem. Ou seja, primeiro nós fazemos a parte da adoração. Segundo, nós somos alimentados. E agora, em terceiro, nós apresentamos a nossa oração perante Deus. Então, esse altar aqui do incenso era onde ficava, era queimado o incenso e tinha um cheiro agradável que chegava até o lugar santíssimo. Isso tem uma simbologia com as nossas orações. Ela deve chegar como um cheiro agradável, como um bom perfume perante o Senhor, a nossa oração, para que possamos ter uma resposta da parte de Deus. Da mesma forma que nós gastamos tempo com a leitura, também devemos gastar tempo na oração, na consagração, buscando da parte do Senhor, para termos uma vida santificada, para que não venhamos ser rejeitados, mas aceitos pelo nosso Pai Celestial, por intermédio das nossas orações e do nosso sacrifício. Que assim possa você fazer e ser bem-sucedido. Só assim, quando formos ministrarmos, aí o povo receberá a bênção da parte de Deus. O terceiro tópico vai dizer sobre o véu. O véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui nós vamos ter dois parágrafos falando, vamos falar sobre o primeiro véu e sobre o segundo véu. O primeiro véu, depois de passar pelo altar dos holocaustos e pelo lavatório no pátio, havia no tabernáculo um véu que dava acesso ao lugar santo. Esse véu ficava na entrada do lugar santo. Ele era feito com linho torcido bordado e só depois de passar pelo altar dos holocaustos e pela bacia do lavatório, o sacerdote poderia entrar no lugar santo. Logo, esse primeiro véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o pátio e o lugar santo. Aqui começava a ficar claro os espaços permeados de sacralidade no tabernáculo. O primeiro véu deixava patente o propósito sacro daquele local. Era onde ele começava a entrar no lugar secreto, no local de adoração, de intercessão e de preparo para poder entrar na presença do Senhor. O segundo véu vai dizer o seguinte: esse é o véu que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo. No santuário, somente o sumo sacerdote podia entrar, representando todo o povo de Israel. No lugar santíssimo, encontramos apenas a arca da aliança. O segundo véu tinha o objetivo de demarcar o espaço entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Aqui a sacralidade inspirava uma consciência de intimidade com o Altíssimo. O segundo véu deixava claro que a partir daquele espaço havia um propósito santo e remidor no lugar sagrado. Os dois véus são uma imagem para nós. Antigamente havia uma gradação
é divisão do propósito sacro do tabernáculo, mas em Cristo, o nosso sumo sacerdote, por intermédio de seu próprio sangue, o acesso à presença santa de Deus está aberto. Assim, a Igreja de Cristo tem a liberdade de exercer seu sacerdócio na presença de Deus. Aqui o que nós estamos vendo são divisões. O que na época era o véu, hoje seria como se fosse paredes, mas como era num deserto e eles estavam ali de passagem, então o tabernáculo ele foi construído com cortinas ou véus. Então tinha a primeira demarcação que separava o externo do interno, o pátio do lugar santo. E tinha um segundo véu que demarcava a parte interna do lugar santo, o local de preparo, do lugar santíssimo, o lugar de se apresentar a Deus. Com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, este véu ele foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós temos esse acesso espiritualmente direto ao nosso Deus que está no céu. Esse papel do sumo sacerdote foi feito por Jesus Cristo e hoje nós temos acesso ao nosso Deus, nós temos acesso ao nosso Pai, então podemos entrar diante da sua presença. Não tem mais esta separação, não tem mais este véu. Hoje nós podemos adentrar-nos perante a presença do Pai e falarmos com Ele a qualquer hora, falar com Ele a qualquer momento e Ele irá nos responder. Glória a Deus. A nossa conclusão diz o seguinte: acheguemo-nos com ousadia e confiança diante de Deus. Através do sangue de Jesus Cristo fomos salvos, justificados, adotados como filhos de Deus e santificados. As cortinas que nos separavam do Pai Celeste foram removidas pelo Cordeiro através de sua morte no Calvário. Portanto, não deixe de usufruir desse glorioso privilégio. Glória a Deus por isso. Hoje nós temos esse privilégio. Certa vez eu ouvi do pastor Jorge Linhares que assentar à mesa na Santa Ceia é um direito da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas servir a Igreja de Deus é um privilégio nosso, dos obreiros e dos ministros. Hoje a Igreja pode se assentar para ser alimentado e nós temos o privilégio de alimentar o corpo da Igreja por intermédio da Palavra de Deus. Que nós possamos usufruir deste grande privilégio que os anjos quiseram ter e lhe foram impedidos, e foi dado esta honra para nós, seres humanos, levar a mensagem das boas novas e a mensagem do Evangelho. Que Deus possa abençoar a sua vida. Chegamos neste momento ao término da nossa lição de número 7 e eu quero agradecer você que tem nos acompanhado e tem assistido até o final. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se foi bênção, se você gostou desta aula, eu gostaria de lhe pedir que você possa dar um like, que você possa curtir, que você possa compartilhar nas suas redes sociais. Se você estiver assistindo por intermédio do YouTube, eu vou lhe pedir para se inscrever gratuitamente no nosso canal e clicar no sininho para que toda vez que sair um conteúdo novo, você ser notificado e receber de antemão. Se for por intermédio do Facebook, que você possa curtir a nossa página, da mesma forma você será notificado e estará recebendo esse material para abençoar a sua vida. Eu quero aproveitar e mandar um abraço ali para os meus amigos pastor Roberto e a pastora Lídia, onde estivemos ministrando, eu e a minha esposa, ali nesta quarta-feira, ali num culto maravilhoso, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, uma igreja abençoada, Assembleia de Deus ali
no Fanchen, em Queimados. Então mandar um abraço para todo o povo ali, para a irmã Creuza, para as irmãs da Lídia, para todos ali, uma igreja aconchegante, uma igreja ali que sempre que estamos com ele nos recebe de braços abertos. Deus possa abençoar a todos ali em nome de Jesus. Um forte abraço para todos ali da Assembleia de Deus no Fanchen. Na próxima aula, nós vamos estar estudando sobre o lugar santíssimo e eu quero lhe esperar na semana que vem. Então, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Forte abraço e Deus te abençoe em nome de Jesus.